Boa noite, meus irmãos. Estamos dando início ao nosso estudo bíblico nessa noite de quinta-feira. Quero desde já agradecer a sua presença conosco, que Deus abençoe sua vida. Vamos aguardar um minutinho para que todos juntos aí participemos deste momento de aprendizagem da palavra de Deus, momento de edificação para as nossas vidas, né? Lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo exortando o seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: toda a escritura é útil para a repreensão, para a educação, a fim de que o homem de Deus, e aí é o gênero, o homem e a mulher de Deus, seja habilitado para toda boa obra. E este é o nosso objetivo, ao estudarmos a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, enquanto nesse tempinho aqui que nós temos, compartilhe essa live aí na sua página pessoal, para que outras pessoas possam também participar conosco, né? Abra uma sala de vídeo. Certamente Deus quer falar aos corações. Eu já estou fazendo isso agora, né? Já compartilhei lá no WhatsApp com os irmãos e já estou aqui compartilhando na minha página pessoal aqui no Facebook. Você também pode fazer isso, abrindo uma sala de vídeo, participando todos juntos aí desse momento de aprendizagem da palavra de Deus, momento em que temos agora para aprender mais e mais do Deus a quem professamos a nossa fé. Vou aguardar uns minutinhos para que os demais irmãos aqui participem conosco. Alguns estão chegando agora para o nosso estudo bíblico semanal, né? Enquanto isso, você pode aí compartilhar, se assentar, abrir sua Bíblia. Se quiser colocar aqui nos comentários, se você não é daqui de Jaboticabal, coloca aí: olha, eu sou de tal lugar, estou assistindo, estou aqui com a minha família. Ou se você é da igreja presbiteriana ou é daqui de Jaboticabal, também escreva aí nos comentários para que possamos saber que você está aqui conosco, participando, estudando aí a palavra de Deus juntamente conosco. Então, daqui a pouquinho nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Já coloquei lá no grupo do WhatsApp. Vamos ver se os irmãos já estão a postos, né? Participando aí conosco desse momento de edificação, momento de aprendizagem da palavra de Deus. Então, vamos iniciar com o nosso estudo bíblico para o nosso alimento nessa noite, para a nossa edificação na palavra de Deus. Como eu disse, toda a Escritura ela visa nos alimentar, fortalecer. Toda a Escritura ela visa aperfeiçoar o nosso caráter, o nosso ser. Quero te agradecer, você que já está aqui conosco. Mais uma vez, compartilhe esta live para que outras pessoas sejam alcançadas, ou mesmo aí que você possa abrir uma sala de vídeo e coloca aí nos comentários, né? Ana Paula já colocou: boa noite, irmãos. É isso mesmo, vamos manter uma interação aqui entre nós, né? Vamos colocar aqui nos comentários, se você é de fora aí, fala: olha, eu sou de tal cidade, coloca aí, é muito bom, para diminuir um pouco esse aperto, né? Vem a Alicinha, está aqui, nossa irmã Marilza, possivelmente o presbítero Vigílio, coloca aí nos comentários, né? Para que a gente possa ter essa interação entre nós. Eu já fiz a minha parte aqui, vou iniciar minha sala de vídeo na minha página pessoal. Já compartilhei lá porque eu quero que fique gravado e eu convido você a fazer o mesmo, né? Nesse momento aí que você compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, a palavra que vem do alto, que vem do Senhor para as nossas vidas. E nós vamos começar, antes de nós orarmos, para começarmos a estudar o texto bíblico dessa noite, vamos cantar um hino que nós cantamos na terça-feira passada, que fala um pouco sobre isso, né? Quero ouvi-la mais uma vez. Belas palavras de vida. O Senhor tem palavras de vida para a minha vida e para a sua vida. Vamos ouvir esta canção, vamos cantar ao Senhor este hino, né? Belas palavras de vida. Vamos louvar o Senhor.
pelas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, pelas palavras de vida. Elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são estas palavras de vida. Que alegres são estas palavras de vida. Só Jesus Cristo é tudo nos dá, pelas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, pelas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegres são estas palavras de vida. Que alegres são estas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer Salvador do pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Amém. Palavras de vida para a minha vida, para a sua vida. Só Jesus Cristo é Salvador. Só Ele é a salvação para nós. Vamos orar, vamos dar início ao nosso estudo nessa noite. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor do universo, graças te damos, pois reunidos aqui, queremos neste momento ouvir a tua voz, aprender mais de ti e cheios do Senhor, te adorar, te bendizer, exaltar o único nome que está acima de todo nome. De fato, Senhor, queremos ouvir mais uma vez as palavras de vida, vida que transforma a nossa vida, vida que vem do alto, é o pão que desce do céu para nos alimentar, não apenas o nosso físico, como fomos alimentados hoje, o Senhor nos abençoando, mas também alimento para a nossa alma, o Senhor edifica as nossas vidas. Te exaltamos e bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados irmãos, hoje no nosso estudo nós chegamos no capítulo 22 de Gênesis. Gênesis capítulo 22. Se você puder, abra sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 22. Daqui a pouco nós vamos ler o texto bíblico, mas deixe sua Bíblia aberta nesse texto. E o tema do nosso estudo nessa noite, lá no capítulo 22, é Abraão e o sacrifício de Isaac. É uma passagem muito conhecida que nós vamos falar um pouco nesta noite. Mas antes de lermos o texto bíblico, antes de fazer algumas apresentações, algumas exposições aqui acerca desse texto, a título de introdução, eu quero colocar uma foto aí. E esta foto fala de um homem, o mais famoso sobrevivente do Holocausto, chamado Elie Wiesel. E se pudéssemos aí olhar dentre os sobreviventes dessa cena tão difícil que foi o Holocausto, né? Dessa cena que foi os campos de concentração nazista, dentre esses, Elie Wiesel fez a diferença. Né? Elie Wiesel nasceu em 1928 e faleceu em 2016. Foi um escritor judeu, sobrevivente dos campos de concentração nazista, recebeu em 1986 o Prêmio Nobel da Paz
pelo conjunto de obras, né, de 57 livros que ele escreveu, dedicado aí para resgatar a memória do Holocausto e defender grupos vítimas das perseguições. Elie Wiesel. E é interessante, queridos, eu coloquei aqui uma marcação, não sei se vai dar para você ver muito bem aí. Ele é o sétimo aí da esquerda para a direita, né, na segunda, de cima para baixo, a segunda fileira aí, nessa beliche. E Elie Wiesel tornou-se aí um famoso sobrevivente dos campos de concentração. E certa vez ele afirmou o seguinte: depois do Holocausto, não perdi a fé em Deus, eu perdi a fé na humanidade. Depois do Holocausto, não perdi a fé em Deus, eu perdi a fé na humanidade. Se o Holocausto foi um teste para a vida desse judeu, para a vida deste homem, é certo que ele passou pelo teste com cores vivas. Né? Apesar do sofrimento, apesar da angústia, apesar de tudo que ele passou, ele afirma: eu não perdi a fé em Deus, perdi a fé na humanidade. E sabe, queridos, sofrimento é algo que nós cristãos, ou qualquer um, seja um judeu, um cristão, um muçulmano, é difícil de lidar, mas provavelmente esse é um dos assuntos que mais divide as igrejas evangélicas em nosso país. Há quem diga que o sofrimento é uma imposição demoníaca e que, portanto, o cristão não pode sofrer. E há quem até mesmo que afirme que não, o sofrimento é porque você tem pouca fé. Mas o certo, queridos, é que o sofrimento fazem parte da vida cristã, da vida do crente nessa terra. Enfrentar lutas é saber o tempo todo que nós vamos ter que lutar, que vamos ter que enfrentar, é saber que viver neste mundo é viver em meio às lutas. O nosso texto de hoje fala deste patriarca, desse pai da fé, que temos acompanhado, que temos visto a história da vida de Abraão, e propriamente nós chegamos num dos pontos altos da vida de Abraão, um dos momentos em que ele sofre, porque agora ele tem que sacrificar o seu único filho. Eu diria que o que nós temos aqui é um dos relatos mais conhecidos da história de Abraão. Talvez, se você ouvir as pessoas perguntar para alguém o que elas conhecem sobre Abraão, o pai da fé, é possível que muitos, sem conhecer os detalhes, falem das provas, ou pelo menos da maior prova que ele teve que enfrentar, que é o sacrifício do seu filho. O que nós temos aqui é um relato de uma das maiores provas da fé de Abraão. Esta parte das Escrituras, ela é muito rica em doutrina e aplicação prática. E sabe, queridos, nós vamos olhar para esse texto nesta noite e perceber isso, né? Depois de todas as dificuldades que Abraão teve, né, para ter um filho legítimo aí, filho da promessa de Deus com a sua esposa Sara. Nós vimos, já temos acompanhado a trajetória, a jornada de Abraão, né, dando aí continuidade à geração santa e eleita, à promessa de Deus. Aí Deus chega um certo dia para Abraão e pede que ele sacrifique o seu único filho, o que praticamente impossibilitaria o cumprimento da promessa divina na vida do patriarca aqui. Será que Deus mudou de ideia? Será que Deus mudou aí a rota, né, da sua história? Nós já falamos na semana passada, o Senhor estava reafirmando várias e várias vezes a sua aliança com Abraão. Será que chegou um dado momento que Deus falou: não, é melhor acabar com esse negócio? Nós sabemos que não, né? Aqui o que nós vemos na história de Abraão, chamado de o pai da fé, a sua resposta obediente e confiante em Deus revela o vigor dessa fé, que mesmo que ainda em alguns momentos fragilizadas, é uma fé robusta, grandiosa, em meio à provação, a qual ele foi abençoado por Deus e deixou um testemunho, um legado de fé. Então, há algumas lições que eu quero extrair nesta noite, a partir da leitura do texto de Gênesis capítulo 22. Nós vamos dividir em 3 partes aqui, pelo menos, a leitura do texto, e na medida que vamos ler, vamos fazer algumas considerações. Vamos ler, meus amados, o versículo 1 de Gênesis 22,
até o verso 8, por enquanto. E a palavra do Senhor nos diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Meus amados, algumas lições que nós podemos extrair, eu quero compartilhar com os amados, pelo menos 4 lições nesta noite que podemos extrair desse texto. A primeira delas está aqui: tudo vem das mãos do Senhor. Tudo vem das mãos do Senhor. Essa foi a afirmação de Davi, o rei Davi, lá em 2 Crônicas, no capítulo 28, quando ele diz, que o Senhor é o Deus que tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. E nós devemos sempre nos lembrar disso, e Abraão tinha isso em mente: tudo vem das mãos do Senhor. Sabe, queridos, a ordem de sacrificar o seu único filho, o filho de Abraão, como uma oferta queimada, certamente parece muito injusta e até mesmo brutal à mente humana natural. Quando nós lemos o relato aqui, é algo muito chocante. Mas Abraão obedeceu porque sabia que devia Isaque a Deus e que Deus, em sua sabedoria, tinha todo o direito de levá-lo de volta. É um reconhecimento. Tudo vem das mãos do Senhor. É o Deus que dá, é o Deus que tira, é o Deus que provê. E aqui, queridos, o que nós temos, em primeiro lugar, que eu quero destacar, é o processo. Antes do sacrifício, antes do ato, nós temos aqui o processo. E o que me chama a atenção, queridos, em primeiro lugar, é que Abraão é provado. Abraão é provado. Versículo 1 e versículo 2. Olha que interessante. O versículo 1, ele começa com a afirmação: depois destas coisas, Deus Abraão à prova. Queridos, no sentido literal aqui, o Senhor o testou, né? Deus não tenta ninguém ao pecado, mas Ele prova a nossa fé, Ele prova os seus servos. Tiago, capítulo 1, verso 13, fala sobre isso: Deus não tenta a ninguém. Em vez disso, nós precisamos entender que o Senhor estava conduzindo o servo dele ali, Abraão, provando a fé e a obediência de Abraão. Uma das coisas que me chama a atenção, queridos, nisso, é que Deus chama Abraão para uma dura prova. Não era uma prova fácil. Era algo muito difícil. Oferecer seu amado filho Isaque em sacrifício de holocausto no Monte Moriá. O versículo 2, ele traz para nós, dentro daquilo que o Senhor chama a Abraão. Veja que ele diz para Abraão: eu quero o teu filho, o teu único filho, a quem amas. É interessante que olhar o versículo 2 do capítulo 22 é lembrar de João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho.
E aqui o Senhor prova a Abraão dizendo, dá o teu único filho como sacrifício. Mas não era um filho qualquer, não era um filho meramente de uma ordem de 10, 15 filhos. Não, era um único filho a quem ele ama. E é importante que se diga aqui, queridos, que Deus odeia o sacrifício de crianças. Porque talvez alguém, ao ler esse texto, pode ser levado aí a pensar que o Senhor é como os deuses pagãos que querem o sacrifício de crianças. Só para você ter uma ideia, se você quiser abrir sua Bíblia e depois voltar, abra lá em Levítico, capítulo 20, o versículo 1 até o versículo 5. Levítico, capítulo 20, o verso de 1 a 5, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto, o povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra este homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver este homem, quando der os seus filhos a Moloque, e não matar, então eu me voltarei contra este homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após se prostituem com Moloque. Moloque era o deus amonita. O deus amonita que era adorado por meio da queima de crianças vivas que eram colocadas numa extremidade, numa cavidade, numa abertura que havia dentro da barriga da estátua do ídolo, e essas crianças eram queimadas vivas, eram sacrificadas. Então perceba que o pedido, a ordem que o Senhor dá aqui a Abraão, aprovando o servo dele, é algo muito estranho. Parece que está se contradizendo, porque o Senhor abomina, o Senhor odeia o sacrifício de criança, mas agora está pedindo para que Abraão entregue o seu único filho. Na verdade, queridos, até parece que essa ordem contradiz o caráter e as promessas de Deus. Mas há um ponto que precisa ser destacado. O Senhor está provando o seu servo. O Senhor, soberano Deus, está e sabe o que se passa no coração do seu servo. Dentro desse processo, do verso 3 a 5, Abraão obedece sem questionar. É interessante, queridos, porque olhando para esse texto, veja que no versículo 3 diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, e rachou a lenha para o holocausto. No versículo 3, o pai da fé prontamente respondeu à ordem do Senhor. Sabe, queridos, se você voltar um pouquinho, lá no capítulo 21, no versículo 14, olha lá, verso 14 diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e o odre de água, pô-los nas costas de Agar, deu-lhe também o menino e a despediu. Ele saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Esta atitude estava entranhada no coração de Abraão, a disposição de obedecer, sem questionar. Ele madrugou, ele preparou tudo o que era necessário para o sacrifício e ele partiu para cumprir a ordem divina. E eu fico imaginando esta cena, o quão doloroso era para Abraão, tanto quanto despedir o seu filho Ismael, lá no capítulo 21, mas em obediência a Deus ele faz isso, e agora aqui, ter que sacrificar, não um filho qualquer, mas o filho que ele ama. E após 3 dias de caminhada, Abraão contemplou de longe o local do sacrifício. O versículo 4 fala sobre isso. Quando então ele se despediu dos seus servos, ele, na companhia apenas do seu filho, se dirigiu ao monte, levando material para o holocausto. E aí vem um ponto interessante. Eu acho que o silêncio era absurdo. Mas como, pastor, o senhor acha isso? A pergunta de Isaac talvez quebrou esse silêncio do coração de Abraão. Subindo ali na jornada, o silêncio tomava conta deles. Mas ali, queridos, o que nós vemos é um servo do Senhor
em obediência, sem questionar, ele obedece a Deus. Mas dentro desse processo, Abraão é provado, ele obedece sem questionar. Em terceiro lugar, a confiança na provisão de Deus. O primeiro ponto que nós estamos destacando aqui é que tudo vem das mãos do Senhor. Deus dá a prova, mas Deus dá o livramento e Deus dá a condução de todas as coisas. Olha que interessante, meus irmãos, porque Abraão aqui demonstra fé. No versículo 6 a 8, nós vemos isso. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, colocou sobre seu filho, caminharam juntos. O verso 7 fala, Abraão responde a pergunta do seu filho, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão usa uma das expressões mais belas, o Senhor proverá, Deus proverá. É a confiança do servo do Senhor, de um Deus que tudo pode, que tudo vem das mãos do Senhor. Como Abraão reconciliou, como ele conseguiu conciliar a ordem divina com a antiga promessa? Uma vez que Deus havia falado para ele que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria um filho, e agora o Senhor pede esse filho. Sabe, meus irmãos, a fé verdadeira, ela age na palavra de Deus mesmo quando nada parece ser racional. No dia seguinte, Abraão partiu para cumprir a vontade de Deus, obedecendo. Em nenhum momento Abraão questionou as ordens de Deus. Mas eu já tinha dito isso em outros momentos, que a Escritura revela a Escritura. Este é um princípio hermenêutico, de estudarmos a palavra, olhar tanto o Antigo e o Novo Testamento e poder conciliar isso e poder relacionar. E há um texto lindíssimo que mostra muito este momento para nós, que se encontra lá em Hebreus, no capítulo 11, o verso 17 a 19, e eu transcrevi para nós aqui. O texto bíblico diz assim: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o meu filho, de quem depende a sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Hebreus capítulo 11, verso 17 a 19, eu estou usando a versão NVT, uma ótima versão, a nova versão transformadora. E é interessante, eu fiz um destaque no nosso texto aí, Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder de trazê-lo de volta à vida, e o Senhor o trouxe de volta à vida. Sabe, queridos, em Hebreus capítulo 11, o verso 17 a 19, nós aprendemos que Abraão acreditou que Deus iria ressuscitar a Isaque da morte. E é interessante porque não apenas em Hebreus capítulo 11, mas há uma nota aqui que fica evidente para nós no versículo 5. O versículo 5 ele diz assim: então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos para junto de vós. Sabe, queridos, a forma verbal implica o plural, voltaremos. Abraão cria que, se necessário, Deus levantaria Isaque dos mortos, o Senhor o traria de volta à vida. A obediência de Abraão foi estritamente um ato de fé. Sabe, queridos, é interessantíssimo observar isso, Quando questionado por Isaque, seu filho, sobre o cordeiro a ser oferecido para o sacrifício, Abraão respondeu: Deus proverá para si. Sabe, eu percebo aqui, dentro dessa expressão, Deus proverá, literalmente, Deus verá. É muito parecido com aquilo que aconteceu com Agar, quando ali, em meio ao desespero, ao ser expulso da casa dos seus senhores, lá em Gênesis capítulo 16, versículo 13, ela entende então e vê: Deus que me vê.
o Senhor que me vê, e aí o nome de Ismael. Abraão certamente confiou que o Deus em quem Agar tinha dito, o Deus que me vê, certamente cuidaria do descendente da aliança. E essa é a primeira lição que nós aprendemos. Tudo vem das mãos do Senhor. Tanto a prova que Ele nos coloca, quanto a força para lidar com essas provas e a solução. Segundo lugar, queridos, o que nós podemos aprender com esse texto é que Deus molda o seu servo. Então tudo vem das mãos do Senhor. Mas uma segunda lição que é notória aqui em nosso texto é que Deus está moldando a vida de Abraão. O dicionário, ele define, a palavra modelagem como configurando-se para executar uma tarefa específica. Então, modelagem, configurando-se para executar uma tarefa específica. Abraão foi escolhido por Deus para desempenhar a tarefa especial de ser o pai de uma grande nação, através da qual o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nascerá. Mas, primeiro, Deus teve que moldar o seu servo na forma correta. Deus estava trabalhando com Abraão. Ele começou ordenando a Abraão que deixasse o seu país, o seu povo, a casa do seu pai. Lá em Gênesis capítulo 12, o verso 1. E então Deus colocou Abraão nesse teste brutal. Não porque Deus não tinha certeza se Abraão faria ou não. Não porque Deus não sabia se aconteceria ou não. Deus é onisciente. Ele tem todo o poder, Ele sabe de todas as coisas. Mas o certo, queridos, é que Deus testou a Abraão porque o processo estava incompleto até que Abraão entendesse que Deus estava trabalhando em sua vida. Eu, em meio aos sofrimentos da vida, em meio às lutas, eu sempre tenho pensado muito sobre isso. Não menospreze este momento. Mas diga e ore perguntando, Senhor, o que tu queres me ensinar? Porque da mesma maneira como o Senhor moldou a vida de Abraão, o Senhor molda a nossa vida, o Senhor trabalha conosco. Somos peregrinos aqui, estamos sendo moldados pelo Senhor. Sabe, meus amados irmãos, há alguns aspectos importantes que eu quero relembrá-los até aqui, alguns aspectos da passagem. Em primeiro lugar, é lembrar que Isaac é o filho da promessa. Além de ser o filho natural do amor de um pai para o seu filho, outros detalhes sobre Isaac podem nos ajudar a compreender melhor essa prova. Sabe, Isaac era o filho legítimo da promessa. Ele fora concebido de uma forma miraculosa através da ação divina. Era a linhagem da semente pactual e a encarnação do futuro social e espiritual de Abraão. Além disso, a permanência da vida de Isaac era a condição essencial para a realização de toda a expectativa do seu pai quanto ao cumprimento das promessas de Deus. E aí, levando em conta esses aspectos, podemos ter uma ideia da dimensão da prova que Abraão foi submetido. Não era entregar, como eu disse, um filho de vários filhos. Nenhum filho substitui outro. Todos são filhos importantes. Um pai colocado à prova, uma mãe, um pai colocado à prova, certamente não teria coragem ainda que tivesse 50 filhos. Mas o Senhor prova, pedindo o filho da promessa, o seu único filho. Um outro aspecto, queridos, é o sacrifício. O sacrifício pedido, o preço da prova que Deus exigiu a Abraão foi muito elevado. A estranha ordem divina foi a execução do filho da promessa, ainda que Abraão cresce firmemente na permanência de Isaac com vida, o preço a ser pago, o preço de sacrificar seu único filho, foi elevado para qualquer ser humano. Era quase que impossível fazer isso. E todos esses elementos, eles apontam para algo muito maior, que nós já vamos falar daqui a pouco. Mas em terceiro lugar, a reação de Abraão, obediência. O pedido do sacrifício de Isaac é recebido e respondido pelo patriarca, pelo pai da fé, de uma maneira muito impressionante. É digno de nota observar no texto e ver que o Senhor e não é por um acaso que ele diz, o filho a quem amas. Sabe, queridos, a disposição para obedecer a Deus não foi uma expressão de desamor,
Não foi uma expressão de uma demência sádica ou de uma cega devoção. Não, queridos, o Senhor estava moldando, o Senhor estava trabalhando com o seu servo ali. Há o reconhecimento da parte de Abraão de que tudo vem das mãos do Senhor, tanto aquele que dá a vida, seja de forma natural, como foi com Ismael, seja de forma sobrenatural, como foi com Isaac. E ele cria que Deus que dá a vida é o Deus também que pode ressuscitar e trazer tudo novo. Tudo vem das mãos do Senhor, o Senhor proverá. Mas ainda, Deus molda, e nós precisamos aprender e entender que Deus está trabalhando, forjando o caráter dos seus servos. Não era uma prova para Deus. Abraão não tinha que provar para Deus de um Deus que não sabia o que ia acontecer. Mas Abraão estava sendo moldado em entender que Deus estava guiando a sua vida. Mas também, queridos, há alguns ensinos que nós precisamos destacar antes de continuar no nosso texto, que eu gostaria de destacar os ensinos do Monte Moriá. Veja só, enfrentar as provações. Como você tem enfrentado as lutas na sua vida? Ao passar pelas provas, pelo coronavírus, por outras dificuldades, desemprego. Assim, à semelhança de Abraão, você também precisa entender que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele continua sendo Deus. Mesmo quando as coisas não aconteçam da maneira como nós planejamos. Hoje eu entrei, fui à igreja, tive que liberar a moça que faz a limpeza, e ali entrando no templo, na nave do templo, vendo aqueles bancos vazios, eu sentei ali por algum instante, triste, porque a saudade aperta, e aí fiquei pensando, quem imaginaria o que estaríamos passando por este momento? Mas Deus sabe, Ele tem o controle absoluto de tudo. Mas também, queridos, o que nós vemos expresso aqui no texto é a fé e devoção a Deus. Uma vida piedosa, uma vida que reconhece que tudo vem das mãos do Senhor, uma vida que caminha com fé, crendo que o Deus que tira é também o Deus que dá. E eu inverti a ordem, porque sabemos que Deus dá e tira, mas Ele também pode nos recompensar e dar, e a gente vai falar um pouquinho disso, por crer nele e confiar nele. Mas também, queridos, como tudo isso pode acontecer? É através do conhecimento de Deus. Abraão só pôde dizer, o Senhor proverá, porque ele conhecia o Senhor. Educar a mente na palavra de Deus, você precisa trabalhar isso. Sabe, queridos, quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós temos nos esquecido de que quem é Deus? E parte do temor, do medo que nós enfrentamos é fruto desse desconhecimento de quem é Deus. Então é necessário educar a nossa mente na palavra de Deus. Abraão não afirma para Isaac, o Senhor proverá, como uma fé cega, mas porque Deus já tinha dado mostras de que Ele é um Deus da provisão, de que Ele é um Deus que age de forma sobrenatural. Mas aí dos versos 9 a 14, nós lemos do verso 1 a 8, e agora vamos ler do verso 9 a 14, o sacrifício, um ato de fé. Vamos ler, verso 9 a 14. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão o altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor,
se proverá. Sabe, meus amados irmãos, o que nós temos aqui é esta jornada do pai da fé, e Abraão aqui justificou a sua afirmação de ser um crente pela obediência a Deus. Obediência pela fé que produz as boas obras, as boas ações. Qualquer fé que não se manifeste a si mesmo como sendo obediente a Deus não é uma fé que verdadeiramente salva, mas é uma fé morta. É interessantíssimo, queridos, porque lá em Gênesis capítulo 12, Deus já havia falado para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e ele obedeceu e saiu. Abraão, lá em Gênesis 12, Abraão, apesar de Abraão ter obedecido o chamado do Senhor, ele relutou em ir sozinho, ele levou consigo seu sobrinho Ló com ele. A fé de Abraão estava o que podemos chamar de um nível de base. Agora, no entanto, à medida que a jornada para o Monte Moriá progredia, nós vemos que a fé de Abraão progrediu com ela. Ele manda que no terceiro dia da jornada, ele manda que os seus servos fiquem ali. Ele olhou à distância, disse para os seus servos para esperarem, enquanto ele e Isaac adorariam e voltariam para o Senhor. Será que Abraão estava mentindo? Não, de maneira nenhuma, ele estava confiando. Como nós vimos lá em Hebreus capítulo 11, verso 17, né? Abraão argumentou que o Senhor poderia ressuscitar o seu filho. Sabe, meus amados, enquanto ainda estavam longe, Isaac faz uma pergunta, que é uma pergunta que, como uma navalha, entra no coração, né? Pai, onde está o cordeiro? E aí, queridos, nós vemos novamente as profecias de Abraão, o Senhor proverá. E aqui, no verso 14, ele reafirma, o Senhor proveu, o Senhor proverá. Abraão pôs o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Chegou ali, no local designado, em obediência, começou a montar todo o altar para sacrificar o seu filho, deitou-o ali, e quando estendeu a mão para imolar, o anjo bradou em alta voz. O que me chama a atenção no texto é que esse anjo do Senhor, que aparece aqui no versículo 11, é o filho enviado de Deus. É aquele que um tempo depois não foi poupado do sacrifício, mas morreu no meu lugar, no seu lugar. Deus conhecia o coração de Abraão. Veja que na afirmação aqui, agora sei que temes a Deus. Deus conhecia o coração de Abraão e o seu futuro. E então, por que testá-lo? Nós já falamos sobre isso, né? Para que a fé de Abraão amadurecesse. Deus estava moldando o seu servo. E aí, queridos, mais uma vez, né? A primeira vez o anjo bradou impedindo que ele cometesse aquele ato, ou seja, que cumprisse até o fim. E aí, mais uma vez, ele brada, né, novamente ali, então o Senhor proveu um carneiro ali, preso pelos chifres no arbusto, e aí ele chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Alguns aspectos importantes para a gente estar relembrando um pouco aqui. Primeiro, Abraão agrada a Deus. Sabe, queridos, pela fé Abraão obedeceu e agradou a Deus. É interessante observar isso, queridos, que as pessoas querem fazer tantos e tantos sacrifícios, né? Eu quero agradar a Deus de alguma maneira. O que o Senhor requer de nós é a obediência. Sabe, a disposição de Abraão de agradar a Deus é notória. Hebreus capítulo 11, abra lá, se você puder, só para a gente ler. Hebreus 11, ele diz assim, no versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha o verso 6, pela fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Verso 17 a 19, nós já lemos, aí eu vou reler. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito filho, aquele que acolheu alegremente as promessas,
a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar é que, além de obedecer pela fé, ele agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, em segundo lugar, Deus é o provedor. Deus provou a Abraão, mas ele mesmo, conforme nós já falamos sobre isso, providenciou o sacrifício. Veja que o altar construído para a adoração a Deus não foi desfeito dizendo: olha, não faça isso, Abraão, não é importante fazer o sacrifício. Não. Pelo contrário, Abraão sacrificou ali o cordeiro que Deus proveu. Ele adorou o Senhor. Sabe, meus amados, o temor a Deus, é interessantíssimo observar no nosso texto que ao bradar o anjo ali do Senhor, ele disse: agora sei que temes a Deus. Essa disposição de Abraão à obediência revela a sua submissa confiança no Senhor como parte essencial da sua relação pactual. A sua obediência não fora expressa por uma fé cega, por uma bizarrice religiosa. É uma demonstração solene de confiança em Deus, de temor a Deus, de reconhecimento de quem Deus é. Abraão sabia que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, conforme o Salmo 25, verso 14, tempos depois. Mas em último lugar aqui, e isso é necessário destacar, Isaque é uma figura de Cristo. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo. O que nós temos tipificado no Velho Testamento está apontando para Cristo. A tipologia, a postura de Isaque, embora a postura de Isaque tivesse revelado aí uma submissão pacífica ao propósito de Deus, o que pode sugerir também uma tipologia de Cristo. A submissão de Isaque revela muito mais do que confiança do povo da aliança em Deus. Ele está apontando para o sacrifício do Cordeiro de Deus. E aí eu fiz uns destaques aqui para nós. Isaque foi gerado de forma miraculosa. Isaque, como Cristo, foi o centro dos planos de seu pai. A morte de Isaque seria um grande sacrifício para Abraão, assim como Deus demonstrou o seu amor quando deu o seu filho. Ainda, Isaque foi oferecido por seu pai, como Cristo também o foi oferecido. Mas, destacando, o Senhor Jesus carregou sua cruz, assim como Isaque carregou a lenha. Isaque, como um jovem mancebo, poderia ter resistido ao seu pai, poderia ter corrido, poderia ter questionado. Nisso, ele foi uma figura da disposição de Cristo de se submeter aos planos do Pai. Meus amados irmãos, mas há algo preciosíssimo nesse texto, que há uma sombra no antigo e se cumpre no novo. A pergunta de Isaque é muito interessante. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu de forma profética: o Senhor proverá. Ela encontra o seu cumprimento naquele momento. O Senhor proveu ali um carneiro. O sacrifício do carneiro no lugar de Isaque nos ensina que nós devemos perseverar confiantes em Deus durante toda a provação, não apenas no começo da mesma, mas durante em todo o tempo. Sabe, é interessantíssimo que ali encontrou o seu cumprimento daquele momento, no tempo, no espaço, mas o tempo passou e certa vez João Batista, vendo Jesus chegar, ele disse o seguinte: no dia seguinte João viu Jesus, aproximando-se disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A pergunta de Isaque no Antigo Testamento, ela encontra, na forma tipológica, a resposta no Novo Testamento. Eis o Cordeiro que Deus proveu. Sabe, meus irmãos, o que nós temos aqui
É a morte substitutiva, é alguém morrendo em lugar do outro. Era Isaac que estava ali para ser imolado. O Senhor proveu um cordeiro. No Novo Testamento nós vemos isso. Cristo, Jesus, em favor do povo de Deus, ele toma o nosso lugar. A palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 9, verso 22 diz: porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso, Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, o verso 8. Ele não era um plano B. O Senhor já tinha muito bem estabelecido isso. E a sua morte nos livra da morte eterna e da separação completa de Deus. Gálatas 3,13. E essa é a verdade que fora proclamado aqui, queridos, dentre os imemoriais sacrifícios, nos primeiros dias, em toda a história, prefigurando, apontando para o sacrifício definitivo, Jesus Cristo. Então, o que nós vemos aqui, queridos, é que neste momento aqui, ele aponta e tem tudo a ver conosco. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que revelação da graça de Deus nós temos aqui, meus amados. A salvação não é comprada ou merecida, mas é concedida por Deus. Na providência de Deus, um carneiro foi fornecido para morrer no lugar de Isaac. Deus provou a Abraão, mas ele mesmo providenciou o sacrifício. Deus deu o seu filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. Na salvação, Deus é o provedor. Mas ainda, alguém pode olhar para esse texto e dizer o seguinte: a salvação é pela fé ou por obras? Abraão foi justificado porque ele obedeceu até o fim, ele fez as obras ali, Deus o salvou. Como pode ser isso? Sabe, meus irmãos, existem aqueles que ensinam a salvação pelas obras e têm feito mau uso da passagem de Tiago, capítulo 2, verso 20 e 23, a fim de provar a sua doutrina. A salvação é feita através das obras. Mas veja só, olhando aqui, eu quero apenas fazer menção de dois textos. Gênesis 15, versos 5 e 6. Nesse texto, nós temos o relato de como Abraão foi salvo pela fé. Ele foi justificado de todos os seus pecados, ele recebeu o dom da justiça que lhe foi imputada. Gênesis capítulo 15 nos dá o primeiro exemplo da salvação pela graça. Abraão é o nosso pai porque ele é o primeiro exemplo de salvação através da fé em Cristo. Todos que vão para o céu deverão ser salvos dessa maneira, não por suas obras, não porque subiram o monte com a lenha, não porque fizeram o sacrifício e aí, fazendo o sacrifício, certamente Deus vai aceitar. Não, é pela graça. E Abraão foi justificado pela fé. E aqui em Gênesis capítulo 22, Abraão justificou sua afirmação de ser um crente pela obediência a Deus. Tiago 2, verso 20 a 23, não ensina salvação pelas obras, mas salvação pela fé que produz obras, que produz boas obras. Qualquer fé que se manifeste a si mesmo como sendo obediente a Deus, não é uma fé verdadeiramente salva, mas é uma fé morta. Uma história que eu ouvi antes, deixa eu só colocar isso, o fato de Abraão agradar a Deus. Pela fé, Abraão obedeceu e agradou a Deus. Muitos pagãos ofereceram seus filhos a falsos deuses, movido pelo medo ou pela esperança egoísta. A fé, movida pelo amor, faz com que as nossas ações sejam aceitas e agradáveis diante de Deus. É como oferecer sacrifício não para a salvação, mas o ato de fazer, o Senhor aspira com um cheiro suave, porque fazemos em obediência e fé, crendo e por amor dele, que já somos salvos. Há uma história que eu gostei muito e diz o seguinte: na cruz, o ladrão tinha suas mãos e seus pés presos. Não podia levantar a mão ou o pé em direção à sua salvação. E ainda assim, Cristo ofereceu-lhe o dom de Deus e ele o pegou. Cristo jogou um passaporte para ele e o levou para o paraíso. Sabe, queridos, é como se nós estivéssemos com nossos pés
e as nossas mãos atadas. Nada podemos fazer, mas o Senhor nos deu tudo. Ele nos deu a salvação. Mas aí, caminhando para o fim do nosso texto aqui, verso 15 a 19, nós vemos aqui que Deus recompensa Abraão por sua obediência. Olha lá, 15 a 19. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as terras, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. É interessante, queridos, que o verso 16 e 17, o texto nos diz assim: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Essa expressão, Deus confirmou as promessas por meio de um juramento para os crentes, né? Para que eles tenham uma forte segurança. Hebreus capítulo 6, verso 13 a 20, fala um pouco sobre isso. O verso 18, nelas serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A bênção de Deus a todas as nações vem por meio da obediência do seu servo e, por fim, por causa da obediência de Cristo, onde o texto bíblico nos diz que ele obedeceu até a morte, até o fim. Ele foi até a morte, e morte de cruz. Então, em Gênesis 22, o verso 15 a 19, o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez e renovou as bênçãos físicas que Deus prometeu a ele antes. Abraão pediu a Deus apenas um filho. Mas Deus viu que Abraão era obediente e o recompensou com uma nação inteira. O que é notório aqui, queridos, é que o Senhor ratifica a sua promessa. O Senhor abençoa o teu servo. Além de abençoar o servo dele, ele aponta para a bênção mediatória, ou seja, para Jesus Cristo, aquele de qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, nos termos da aliança aqui. E aí o texto que nós lemos, o verso 19, então, ele tem uma nota, né? Abraão voltou para os seus servos e juntos se dirigiram a Beceba, onde Abraão fixou residência a partir de então. O que nós temos aqui? Deus confirma o seu pacto com Abraão, nós temos a garantia do cumprimento das promessas e as bênçãos da aprovação, né? Esse ensino bíblico sempre, né, mostra aí o propósito da aprovação. Assim como o ouro é purificado, assim como o ouro é provado pelo fogo, as provações desta vida são instrumentos usados por Deus para nos purificar e nos aperfeiçoar. Tiago, ele diz assim: tende por motivo de grande alegria o passardes por muitas provações, ou passardes por provações. Tiago 1, verso 1 a 4. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 6 e 7, mostra isso. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, diz ele no capítulo 5, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Meus irmãos, a doutrina da aprovação é a resposta bíblica para a questão do sofrimento. Ao passar pelas provas, nós precisamos lembrar que Deus tem um plano e que Deus abençoa e recompensa aqueles que são fiéis até Ele, ao Senhor. Essa é a promessa de Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas aí nós terminamos o nosso estudo, queridos, no verso 20 a 24. O que nós temos são os parentes aqui de Abraão. E olha só, passadas estas coisas, foi dada a notícia a Abraão nesses termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito de Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesede, Azo, Pildas, Fidlave e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deram à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca.
nós temos aqui os parentes de Abraão. E aí o texto termina, né, esses versículos, eles fornecem a base necessária de informação para Gênesis capítulo 24. Nós vamos estudar daqui a semana que vem, ou nas próximas semanas. E essa informação ela foi provavelmente trazida a Abraão por alguma caravana. Deus já estava trabalhando e providenciando uma esposa para Isaac, sem que ele nem imaginasse, né? Para que a linhagem da aliança continuasse. E o que é maravilhoso aqui, queridos, é que enquanto nós só estamos vendo os efeitos da provação e o momento agora, Deus já tem planos muito maiores. Assim o é nas nossas vidas. Eu quero concluir nesta noite. Qual é a lição que nós podemos extrair, até mesmo nesse tempo em que nós estamos vivendo? Queridos, há muito que aprender dessa narrativa. Nós vemos que Deus deve ser o primeiro em nossa vida. Mateus 10, 37. Muitas vezes Ele nos prova pedindo aquilo que é mais precioso para nós. Mateus 19, 21. Nós vemos que somente pela fé é que podemos obedecer a Deus. A razão sozinha nunca é suficiente. Pelo contrário, vai parecer ilógico para nós. Mas ainda, queridos, nós vemos que nunca perdemos por confiar em Deus. Você tem confiado em Deus? Ainda que é pesado, ainda que é difícil. Hoje no grupo da SAF, nossas irmãs têm orado, né, no grupo do WhatsApp, e nós vimos isso, né? A nossa irmã Ana Rebeca citando ali Gênesis capítulo 12, e quanto o Senhor está conduzindo e o quanto nós devemos descansar, mesmo que aos nossos olhos não dá para entender nada, mas o Senhor está conosco, Deus está nos conduzindo. Muitas vezes Deus nos dá de volta aquilo que Ele nos exigiu de nós, não como uma moeda de troca, mas o Senhor está abençoando os seus filhos. Deus não queria o sacrifício físico de Isaac, mas Ele queria o sacrifício espiritual, abrir mão do que nós mais amamos. Deus permitiu que Abraão ficar com Isaac após ele ter provado que estava disposto a entregá-lo. E aí, pensando aqui numa aplicação para nós, pense nisso. Em primeiro lugar, aprenda que o sofrimento é parte da vida cristã nesse mundo decaído. Mas não apenas isso. Faz parte deste mundo decaído e que a graça de Deus ela o usa como uma oportunidade para provar a nossa fé. Jesus ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, tenha fé, eu venci o mundo. Segundo lugar, viva consciente de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Minha irmã, meu irmão, você crê nisso? Você crê que Deus está no controle da sua vida? Você crê que até mesmo as situações mais adversas é o Senhor que está conduzindo? Você crê que o Senhor está direcionando a sua vida para todos os momentos? Assim como foi com Abraão, o Senhor é com você. Eu creio nisso. E nós precisamos ter essa consciência. Cultivando, meus irmãos, a vida cristã em comunhão com Deus. Conhecendo a Ele. Né, trabalhando e fortalecendo a nossa fé no Senhor. Terceiro lugar, resista ao pecado da incredulidade e murmuração. Sabe, meus irmãos, nos dias da provação, no momento difícil, é perigoso, nós somos levados a reclamar, nós somos levados a ter incredulidade. Cuidado com isso. Abraão obedeceu sem questionar, ele continuou. Resista a isso. Tome cuidado. E por fim, descanse no poder de Deus. E quando eu digo descanse no poder de Deus, é busque aplicar as doutrinas bíblicas acerca de quem é Deus, dos seus planos. Eu não tenho nada contra se você gosta de ouvir louvores, pelo contrário, eu acho ótimo. Eu compartilho muitas músicas, louvores, mas nós precisamos conhecer Deus na palavra, na doutrina bíblica. Porque muitas, às vezes, só o cantar não revela o Deus verdadeiro. É lendo a palavra, é buscando o Senhor, é conhecendo mais e mais a Ele. Descanse no poder de Deus. Eu lembro do Salmo 3, verso 5, deito-me e pego no sono, acordo
porque o Senhor me sustenta. O Senhor está sustentando a sua vida. O Senhor está sustentando a minha vida, as nossas vidas. Assim como sustentou a vida de Abraão no passado, Ele nos sustenta hoje. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Vamos orar? Presente diante dele, talvez você está passando por uma prova nesse momento e nem tem percebido que é uma prova, que é o momento de buscar a Ele, que é o momento de se aproximar. Como eu já disse em outros momentos, não menospreze o coronavírus, não menospreze a quarentena, não menospreze esse momento calamitoso, doloroso, difícil. Mas se aproxime de Deus e ofereça a Ele aquilo que você ama, ou talvez o que você mais ama. Entregue ao Senhor, confia nele e creia. Ele já tem um plano, Ele já estabeleceu todas as coisas. Vamos orar? Senhor Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa meus irmãos, dá-nos uma fé robusta, uma fé verdadeira, não uma fé vacilante, mas uma fé que confia nas promessas do Senhor, uma fé que caminha, confiantes de que assim como o Senhor foi com Abraão, o Senhor é conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor já proveu o Cordeiro para a nossa salvação. E nós não precisamos fazer sacrifícios para ser salvos, mas somente pela fé em Jesus Cristo é que somos salvos, pela graça de Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, dá-nos o descanso, não apenas físico nesta noite, mas dá-nos o descanso para a nossa alma. Louvado e exaltado seja o teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados irmãos, nós chegamos ao fim do nosso estudo nessa noite. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E eu me coloco à disposição, aquilo que você quiser tirar de dúvidas, conversar. Eu gostaria apenas de dar um aviso. No próximo sábado, às 20 horas, às 19 horas, dia 20, né, sábado, às 19 horas, nós vamos ter um bate-papo, filhos versus quarentena. Semana passada nós falamos para os casais, né, as dificuldades dentro desse momento difícil. E agora nós pretendemos falar aí sobre filhos versus quarentena. E aí eu quero falar um pouco do que a palavra de Deus tem a nos ensinar, mas também dando algumas dicas como lidar com esse momento, até mesmo no aspecto pedagógico, né? Agora pegou todo mundo de surpresa, então nós podemos caminhar juntos aí, temos muito o que aprender uns com os outros. Eu espero você no próximo sábado, não apenas por isso que eu coloquei como um bate-papo, não apenas como uma palestra, mas é um bate-papo onde nós vamos acrescentar muito a vida do outro, tá bom? Que Deus abençoe imensamente sua vida, que o Senhor o fortaleça nessa noite. Estou com muita saudade, não nego, né? Não vejo a hora de voltarmos aí para os nossos cultos presenciais aí, né? Poder compartilhar momentos como nós compartilhávamos, mas eu sei que Deus está no controle e tem o tempo certo para todas as coisas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça você nessa noite e guarde o grandioso amor dele. Fique com Deus, meus amados. Tchau, tchau. Estou tentando desligar aqui, não estou conseguindo. Espera aí que já vamos sair aqui. Tchau, queridos.